Hoje, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, a oração de Paulo pelos Efésios, onde vamos ler que Deus faz bem. Deus só faz bem. Essa igreja amorosa, calorosa, uma igreja que faz bem. Jesus, diz o Evangelho, por onde andava fazendo bem. Esse texto nos fala que Deus faz bem. Estamos iniciando um novo ano. Estava ouvindo o Alexandre Garcia hoje, nasceu o comentário semanal, ele transmite nas rádios, jornais, depois ele faz comentário no YouTube. E ele estava lembrando que nada é pouco, ele só está continuando. No sentido é verdade, nós mudamos o calendário, nós estamos continuando. E muita coisa que está esse ano que a gente plantou ano passado. Essa ideia é verdade. Mas que de fato há uma contagem de dias, de anos na Bíblia, de meses, nós temos isso na Bíblia, o calendário na Bíblia também. Lá de Gênesis nós vemos quando Deus criou o mundo, Deus criou 4 estações. Então, as 4 estações que nós temos hoje, verão, primavera, outono, inverno, outono, né? Essa sequência? Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Isso está na Bíblia desde o começo, desde a criação, então é o ano. É o ciclo que a nossa Terra faz em torno do Sol, que é a nossa estrela maior aqui na nosso sistema solar, nosso sistema planetário. Então, Paulo orando pelos Efésios, lembra que Deus faz bem todas as coisas. Vamos ler aqui essa oração, versos 14 a 20, até 21. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim, conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na versão King James, atualizado, o verso 20 traduz assim em português: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Deus faz bem infinitamente mais do que a gente pode pensar, que a gente pode imaginar. Alguém disse que se a gente olhar no espelho da vida, no retrovisor, deve ser somente para relembrar quantas coisas Deus fez por nós. Remoer o passado, as coisas tristes, uma coisa que tem a fazer com o ano que passou, o ano que virou, esquecer as coisas negativas. Isso é aquilo que nos trouxe infelicidade. Se a gente olhar para o retrovisor, né, essa viagem eu tenho 1.500 quilômetros aqui para voltar, né? Quantas vezes eu estava olhando para o retrovisor? Antes de viajar, eu entrei na garagem, um dia meio apertado lá, quebrou o retrovisor do meu lado esquerdo. Enquanto eu deixei o espelho lá para trocar o vidro na vidraçaria, eu vi como faz falta o retrovisor do lado do motorista. Você trabalha no táxi, dia a dia, né? Como faz falta um retrovisor? Eu tinha um aqui do lado direito, tinha o do centro para olhar através do vidro traseiro, mas como fazia falta um retrovisor desse? Como a gente precisa de vez em quando olhar para trás, né, irmão? Circo do caminhão. O caminhão a gente só tem 2, né? Não tem do meio, né? Só tem o lado direito e da esquerda. Como é importante o retrovisor para a gente guiar bem, ter uma vida prudente, cumprir na direção defensiva. Essa é a vida cristã. A gente só pode olhar para trás e ver quantas coisas Deus já fez por nós. Pensar naquelas coisas boas, aquelas coisas maravilhosas
para chegar no final dessa oração, como diz Paulo, e dar glória a Deus da igreja. Se ouvir com os santos, como fizemos aqui com esses louvores, para dar glória a Deus na igreja de Cristo Jesus por todas as gerações. Uma geração vem, outra geração vai, e o Senhor continua recebendo a glória dos seus filhos. Por isso nós estamos aqui. Como isso é maravilhoso! E lembrar que Deus faz bem infinitamente, mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Eu quero falar um pouquinho, pensando nisso, na ilustração que foi a experiência, a vida de Jacó. Jacó era um homem que fazia coisas. E a gente que conhece a história de Jacó, Esaú, tudo aquele enredo entre ele e seu irmão. Jacó era uma pessoa proativa. Ele gostava de fazer as coisas. Não ficava esperando as coisas acontecerem. Ele foi lá conseguir o direito de primogenitura, porque ele era esperto. Ele foi lá com um prato de lentilha, não considerou importante o direito de primogenitura, trocou por um prato de lentilha. Jacó era aquele homem que fazia as coisas. Não esperava acontecer. Aliás, achando que no seu comentário eu estava falando assim, quem não faz, vai depender do que os outros fazem. Geralmente os outros vão fazer bem para você. Pensando em política, pensando em economia, pensando em tudo na vida. Você não é a pessoa que faz, você espera os outros fazer. Isso não é uma coisa boa, não. E Jacó era um exemplo de um homem que fazia as coisas. E nós vemos que no capítulo 31 de Gênesis, ele fez uma coisa muito importante na sua vida. Ele fez um voto a Deus. O problema de muita gente nesse mundo é que não quer compromisso com Deus. Não quer fazer um voto, um compromisso de vida com Deus. Jacó, naquela noite que Deus falou com ele, diz o capítulo 28, o sonho da escada, ele estava em caminho para Arã, e ele chegou a um lugar onde precisava dormir, e ele pegou uma pedra, fez aquela pedra um travesseiro, vamos conhecer a história, e Deus falou com ele naquela noite em um sonho, e Deus disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaac, darei a ti e a tua descendência esta terra que estás deitado, e a tua descendência será como pó da terra, tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Deus fez uma promessa naquela noite para Jacó. Até hoje, irmãos, nós vemos essa promessa se cumprir. Está lá Israel sofrendo guerra de todos os lados, ataques de todos os lados, e a nação continua sobrevivendo, porque Deus fez uma promessa a Jacó e disse: teu pai, Isaac, teu avô Abraão, assim como abençoei eles, eu abençoaria a tua descendência. E continuando, Deus disse: eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar esta terra. Lembra que ele estava fugindo de Esaú? Deus está prometendo: você vai voltar em paz, e não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Lembra, Deus é um Deus de promessa. Guarde isso. Deus é um Deus de promessa. Sempre que você ler a Bíblia, tem uma promessa, Deus estiver falando com você, guarde essa promessa. Eu tenho muitas promessas na minha vida, uma delas que eu guardo até hoje. Foi no dia que estávamos fazendo o culto de despedida lá em Presidente Prudente, eu vinha para Mato Grosso com a família. Deus tinha chamado para a gente deixar aquela boa terra, Presidente Prudente. Era conhecida a cidade mais limpa do Brasil, a fama dela naquela época, a cidade mais limpa do Brasil. Uma boa civilização, um lugar muito bom de viver. A gente veio atravessando o Mato Grosso do Sul, e atravessando o Mato Grosso, aquele pico do Mato Grosso, onde divisa de Pará e Amazonas. Você olha o gráfico, o desenho lá, tem um pico no desenho do mapa, né? Ali o Rio Teres Pires e o Rio Juruena, os dois rios que fazem aquele desenho. Então, parar bem ali. O motorista pegou o caminhão, a mudança do caminhão, disse: já não, 2 ou 3 vezes para mim buscar vocês de volta. Mas ficamos lá, graças a Deus, porque Deus tinha promessa, Deus tinha planos na nossa área. Então, eu guardei essa promessa. Qual foi a promessa? Naquele dia do culto, nós estávamos cantando: de ti, meu sustento, só depende. Eu lembro dessa frase. Essa frase me soou como uma promessa.
E eu guardei essa promessa. Nunca contei para outras pessoas, a não ser para alguns da família. E algumas vezes eu contei esse testemunho. E foi verdade. Deus nos guardou lá em Monte Verde. Deus nos sustentou depois de Sinop, quando mudamos. Depois lá em Mirassol do Oeste. Depois lá em Cuiabá, quando estava o diretor do seminário. Depois quando viemos aqui para a Igreja Batista de Atlântico, em Rondonópolis. Depois quando voltamos para Cuiabá, para passar pelo tratamento de câncer. E depois, o segundo retorno para Rondonópolis. Em todo o tempo, Deus estava cumprindo a sua promessa. Eu fui lá, quando estava no tratamento da Vilma, não tinha igreja, não tinha sustento, fiquei sem carro, andava a pé, andava de bicicleta. Quando a gente voltou para Rondonópolis, totalmente desprovido, morava aqui no lado dessa casa, não tinha carro, não tinha bicicleta, ia na padaria de bicicleta, ia no açougue de bicicleta, estava empobrecido, mas Deus prometeu e ele estava cumprindo. Nunca faltou o necessário. Nunca Deus deixou faltar o necessário, o pão de cada dia, a roupa de vestir. E eu sempre guardava aquela promessa: de ti meu sustento só dependerá. Deus tinha prometido para mim. E eu guardei essa promessa. Então, quando você lê a Bíblia e Deus falar com você, você sabe quando Deus fala com você. Às vezes você está cantando hino, como eu falo. Eu conheço muito a Bíblia, mas naquele dia Deus falou comigo através de uma estrofe do hino, que ela é totalmente fundamentada na palavra. Toda a base bíblica dela está na palavra. E quando você ouvir isso, ou como o hino que nós cantamos por último aqui, né? A gente canta no final aquele refrão: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Que hino lindo, é o hino que eu falo que é o oficial da nossa igreja, né? É o hino que nós gostamos de cantar aqui. Se Deus falar com você, você precisa ter uma promessa, guarda a promessa. Porque Deus é o Deus de promessa. E como ele falou para Jacó: não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Guarde isso. E então em frente, Deus falando com Jacó. Jacó acordou, no verso 16, verso 17, ele fala, cheio de temor, esse lugar, um lugar terrível, não sabia isso aqui é a casa de Deus, chama aquele lugar de casa de Deus. E ali no verso 18, ele colocou uma coluna, derramou azeite, e então aqui está no verso 20 o voto. Jacó também fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me der. Aqui foi o voto que Jacó fez. E se Deus quisesse voltar em paz, ele ia adorar a Deus ali naquele lugar que ele chamou casa de Deus. E que tudo que Deus lhe desse, ele seria fiel dizimista, dando a Deus a parte que lhe cabe. Bem, mais à frente ele chegou lá em Arã, encontrou a sua família, os familiares da sua mãe, e a gente conhece que ele casou com Raquel, casou com Leia. E quando eu estava estudando esse assunto na Bíblia, eu fui pesquisar o verbo fazer na terceira pessoa do singular, faz. A primeira vez que ele aparece na ovelha corrigida fiel é quando o Labão, o sogro de Jacó, falou assim: aqui na nossa terra não se faz, assim é o nosso costume. E Gaboleiro entregou Leia primeiro, falou: a primogênita, então tem que casar primeiro. Então tudo aquilo aconteceu com Jacó lá, mas Deus tinha propósito naquela vida. E mais à frente, então, ele, depois de trabalhar pela sua esposa, ele combinou um salário. O Labão combinou um salário com ele. E ele falou: eu não quero salário, eu só quero que as filhas do rebanho, que sejam listradas, malhadas, essas sejam o meu salário. Então ele combinou uma coisa muito justa, e que Labão nunca poderia acusar porque está roubando, enriquecendo de uma forma fraudulenta. Ele só queria aquilo que nascesse do rebanho. Mas então ele vai lá fazer uma trapaça, ou uma vez, humanamente falando, ele estava tentando fazer uma trapaça. E nós lemos no capítulo 30 de Gênesis que ele tomou as varas verdes e começou a fazer naquelas varas, descascando nelas riscas e descobrindo a brancura das varas, fazendo listras ou fazendo lanchas. Aliás, uma técnica que alguns dizem que faz sentido. Até as grávidas, quando ficam grávidas, né?
Dizem que não pode olhar uma coisa, desejar e não comer. Eu tinha uma amiga no primeiro grau, que ela tinha uma maçã bem aqui no peito. E ela afirmava que é porque a mãe dela teve desejo de comer maçã, que não tinha maçã, e ela colocou a mão no peito. E era de fato uma maçã. Não era pele branca como a pele da japonesa, descendente japonês, era vermelha igual maçã, bem no peito, meio do peito. Então, algumas mulheres dizem que isso funciona. Tem que tomar cuidado com o que vê quando está grávida, porque aquilo fere ou marca o feto. Quando você afirma isso é científico. Mas algumas coisas, algumas pessoas afirmam que aconteceu. Jacó estava usando essa técnica, ela era uma técnica conhecida, para que as crias nascessem listradas ou malhadas. Então ele começou a fazer isso. E depois a história é longa, e diz que Labão trocou o salário dele 10 vezes, dizendo: agora não é listrado, agora é malhado. Ou fala, agora são as negras, são seu salário. Ele mudando, porque ele via que Jacó estava enriquecendo, o rebanho dele estava crescendo, e ele estava sendo muito abençoado. Ele falou: então vamos mudar seu salário. Mudou 10 vezes o salário dele. Então Jacó estava tentando fazer do seu jeito. E ele ficou rico. Só que Deus vai falar com ele depois, mais à frente, no capítulo 31, vai dizer: não foi o que você fez, não foi porque você riscou as varas, não foi porque você fez marcas nas varas, foi eu que dei, eu tirei de Labão e dei a você. Então Deus vai falar assim: é eu que faço, é Deus que faz bem todas as coisas. Deus viu o que Labão estava fazendo com Jacó, enganando, não querendo abençoá-lo através do seu trabalho. Ele é um trabalho muito intenso, ardoroso, muito laborioso, muito sofrível. Ele diz, depois do relato, como ele sofria. De dia era o calor consumindo, e à noite o frio consumindo o corpo. Ele está lá cuidando dos rebanhos. Então Deus apareceu para ele, quando ele vai contar para Léa, a Rebeca, que precisava voltar, porque o Labão não estava tratando mais ele com bons olhos. E o capítulo 31 então diz, ele naquele relato, quando Labão dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Aí ele fala no versículo 9: assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Verso 12, disse ele: levanta agora. É Deus dizendo para ele, está repetindo o que Deus falou para ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. É Deus que faz. Labão está fazendo mal e Deus vem e faz o bem. Deus faz bem infinitamente, mais do que pedimos e imaginamos. Guarde isso: Deus faz bem infinitamente mais do que você pode imaginar. Por isso, continue orando. Nunca duvide de Deus, nunca descreia na oração, que Deus vai fazer mais. Deus faz bem, diz Paulo na oração aos Efésios. Então eu prefiro fazer como Jacó, às vezes errando, às vezes a gente quer fazer do jeito da gente. Aí Deus vem no final e vai dizer assim: não foi o seu jeito, foi eu que fiz, foi eu que abençoei, foi eu que tirei. Ele tentou fazer mal para você, mas eu estou fazendo bem. Deus faz bem infinitamente mais precioso do que podemos imaginar. Então Jacó é um homem que fazia as coisas. O mundo tem aqueles que fazem, tem aqueles que só olham os que fazem. Já percebeu? As pessoas que fazem é um grupo das pessoas que trabalham, são ativas, elas montam uma empresa, elas fazem uma invenção, elas descobrem uma coisa importante para o mundo. Aqueles que recebem o prêmio Nobel, especialmente de medicina, de física, e eles estão descobrindo coisas boas, importantes para nós, eles estão fazendo coisas. Deus abençoa quem faz. Mas aquele grupo só fica olhando. E alguns desse grupo só ficam criticando os que fazem. Não é? Então, se você é uma pessoa que faz, certamente você vai receber crítica também de alguém que não faz nada. Então, o que diz tudo é a atitude. Tem atitude de fazer. Com oração. Lembra sempre da oração. Você vai orar e Deus vai dirigir você. Quando nós vemos o que Jesus falou sobre os 2 filhos que o pai tinha,
Mateus capítulo 21, ele falou assim: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí o filho falou assim: não vou. Depois ele mudou de ideia e foi. Aí o outro filho falou assim: eu vou. E ele não foi. Jesus está falando da atitude. Não adianta, o importante não é querer fazer, o importante é fazer. Você pode até negar: não vou fazer. Aí depois vem, Deus constrange você sente necessidade de fazer e você faz. O importante é a atitude, o importante é o que você está fazendo, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. E como disse Albert Einstein, o mundo não será destruído pelo mal, mas por aqueles que olham e não fazem nada. Nós estamos vendo um momento no mundo muito interessante, um momento muito inquietante. Nós entramos nesse ano 2024 sem saber o que vai ser esse mundo. Uma charge está muito conhecida hoje, nessa virada do ano. É uma charge que as pessoas estão no desenho no cantinho no cantinho assim, de um ambiente, e alguém com uma daga longa, vocês viram aquilo? Abrindo a porta de 2024, todo mundo no cantinho, olhando de cantinho de olho assim, e alguém empurrando a porta de 2024, todo mundo assim, não sabe o que vai ser esse ano. São guerras, são rumores, são ameaças, são incertezas, insegurança. Aqui no Brasil mesmo, nós sofremos uma insegurança jurídica. Quem é da área da segurança sabe nisso. Como que a nossa Constituição, os nossos juízes estão lidando com insegurança, e na economia, e estava ouvindo agora, essa semana, existe uma insatisfação muito grande entre os oficiais da reserva, que são milhares no Brasil, são milhares, são descontentes com o andamento das coisas. Alguns estão falando de ameaça de guerra civil. Então nós estamos vindo à porta de 2024 abrindo, e a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos o que fazer: orar. O apóstolo Paulo nos ensinou a orar. Nós sabemos o que fazer, Jesus nos ensinou o que fazer. Ele falou: nós devemos fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 49, final, e 50, diz: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós sabemos o que fazer: fazer a vontade de Deus. Para isso a gente vai fazer muita oração. Nós podemos parar de orar. Você está dedicando tempo para a oração? Você está dedicando tempo para ler a Bíblia? Estou vendo alguns irmãos iniciar o ano com entusiasmo de ler a Bíblia cronologicamente, e compartilhei aquele folheto para quem quiser fazer anotações. Então nós precisamos focar nisso, fazer a vontade de Deus. Deus é o Deus que faz bem infinitamente mais, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nossa parte é fazer oração. Senhor, eu não sei o que vai ser esse ano. Há muita coisa, Senhor, esse ano que me deixa preocupado, falando em mim. Eu não vi. Eu olho para essas gerações, os jovens, os adolescentes, os juniores, essas criancinhas que estão nascendo no Ministério, pensando: o que será essa geração? Eu não sei, há muita preocupação. Está falando com alguém hoje, né? Momentos da vida, deste mundo, da história da humanidade, parecia que era o fim. Aí Deus veio, trouxe um avivamento. Deus retardou um julgamento. E nós continuamos orando para Deus avivar o nosso Brasil, Deus salvar a nossa pátria. Não precisa orar, entregar nas mãos de Deus. Jesus está dizendo: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deixa da minha família, meu irmão, minha irmã, é minha mãe. Interessante Jesus chamar você irmã de sua mãe. Ele está falando de um relacionamento de intimidade, um relacionamento de parentesco espiritual, um relacionamento espiritual. Algumas vezes no meu ministério, especialmente quando eu era jovem, eu encontrava alguma irmã em alguma igreja que eu fui pastor, que eu pude olhar para si como olhos da minha mãe. Essa é a minha mãe espiritual. Com 13 dias, alguém da família, e eu estava lembrando isso: olha, sua mãe era minha mãe lá em tal cidade. E ela realmente me considerava, ela orava comigo, orava por mim. E
E é nesse sentido que Deus está falando, se você fizer a vontade de Deus, você é humano, você tem idade para ser mãe. Deus está dizendo assim, minha mãe. Para você que é mais novo, está dizendo, minha irmã, meu irmão, se nós fazemos a vontade de Deus. Deus é o Deus que faz bem, infinitamente mais do que pedimos. Nós somos aqueles que fazem a vontade de Deus segundo Jesus. O que Deus faz, o Deus que faz, é o Deus que opera em nossa vida. E com isso, Paulo, em Filipenses 2,13, ele opera em nossa vida o querer efetuar segundo a sua boa vontade. O Deus que faz, é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Então isso é uma promessa. Deus está dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus faz. Lembra Deus que faz bem todas as coisas. Paulo está dizendo, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Guarde essa promessa. Talvez você não entenda o que está acontecendo. Então você não entende os porquês. Talvez a gente tenha que melhorar as perguntas. Para que, Senhor? Mas vamos guardar a promessa que Ele está dizendo, Ele está dando. Ele está renovando a nós cada dia. E uma coisa que nós temos que fazer cada novo dia, e eu posso fazer isso, é lembrar as promessas de Deus. Eu preciso lembrar das promessas de Deus para mim. Sobrevivente de tempos difíceis. E uma dessas promessas maravilhosas é essa aqui. Deus faz. Deus faz todas as coisas, não algumas coisas. Não algumas coisas. Deus faz todas as coisas cooperarem, concorrerem para o bem, se você o ama. E Deus, o Deus que faz, é o Deus que fez e fará grandes coisas por você, fará grandes coisas por nós. O salmista fala no Salmo 92, grandes são, Senhor, as tuas obras. No Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. No cântico de Maria, ela fala, Deus me fez grandes coisas. Quem tem uma experiência com Jesus de salvação, diz como Maria, Deus me fez grandes coisas. E pode ter certeza, Deus fará grandes coisas. Quando Atos capítulo 15 registra a volta da viagem missionária dos missionários, Paulo, seus companheiros, eles anunciaram quantas grandes coisas Deus havia feito com eles. Nós olhamos para o passado e vamos ver quantas coisas grandes Deus fez. Vamos louvar o Senhor, aquele que é poderoso para realizar mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age, está operando em nós. Vamos dar a Ele glória na igreja hoje e todos os dias que tivermos oportunidade daqui em diante. Vamos dar glória a Ele, porque Ele faz bem. Ele só faz bem. E Ele é o Deus que faz. E está operando em nossa vida. Está fazendo todas as coisas cooperarem. Ele está fazendo coisas grandiosas. Esse é o nosso Deus. O Deus que fez na vida de Jacó coisas grandes. Até hoje isso é testemunhado, isso é anunciado no mundo inteiro. Deus que fez promessa e cumpriu promessas na vida de Jacó. É o mesmo Deus que fez promessa para você e vai cumprir todas essas promessas. O mundo depende de nós, irmãos. Nós devemos fazer a vontade de Deus, devemos ensinar o mundo a fazer a vontade de Deus também. Porque aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Enquanto eu estava meditando e trabalhando nessa mensagem, me veio ao coração uma música antiga, um cântico antigo. Vê quem lembra aqui. Quem lembra, canta comigo. Senhor, o meu desejo é servir-te em meu viver. Tu tens a minha vida, faze-me segundo o teu querer. Eu me sinto um dinossauro agora.
antigo. Você viu? Nem é verdade, não lembra. Olha só. Aí eu fui pesquisar na internet para ver se eu estou lembrando a letra, certo? Aí eu demorei, irmãos, é difícil achar essa letra. No site de letras não tinha, eu fui achar, sabe o quê? No PDF da Igreja Luterana do Brasil. Tem centenas de músicas cifradas, viu, Ezequiel? Eu baixei o PDF e fui achar lá muitos dos nossos hinos antigos, cânticos, e lá estava esse. E eu conferi, era realmente a letra que eu estava lembrando. O Espírito Santo me trouxe essa lembrança. E assim que nós devemos ser, fazer a vontade de Deus, orar, Senhor, o meu desejo é servir-te em meu viver, tu tens a minha vida, faz-me segundo o teu querer. Ou então essa música que vocês devem conhecer. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração. Prisma, né? Agora vocês conhecem, né? E mais à frente, terminando a frase, ele diz: vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Esse é o nosso Deus que faz bem infinitamente mais do que imaginamos, do que pensamos, do que pedimos. Por isso, vamos em frente. Vamos continuar orando, está lendo a palavra do Senhor, tendo compromisso com Ele, sabendo que Ele faz bem todas as coisas perfeitamente bem, e o nosso desejo seja sempre esse: viver para o adorar e para o servir. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado promessas ricas, preciosas, como disse o apóstolo Pedro. Porque o Senhor fez todas as coisas, o Senhor faz todas as coisas, o Senhor faz com que tudo concorra para o bem dos teus filhos amados. Nós, ó Deus, estamos vivendo e buscando viver cada dia, andando na tua presença, fazendo a vontade do Senhor, servindo ao Senhor, sendo instrumento do teu amor, da tua paz, como cantamos os hinos hoje aqui, sendo arautos, ó Deus, para anunciar essa boa notícia da salvação a todos ao nosso redor, nossos vizinhos, colegas, amigos, nossos parentes, nossos irmãos, as pessoas que congregam conosco, que ainda precisam, Deus, ter o conhecimento do teu amor, por isso a oração do apóstolo Paulo, a profundidade, a largura, a altura, a extensão do teu amor, Pai. Assim, continua nos ajudando a que possamos viver cada dia, sempre nos recordando, sempre nos alimentando com essa boa fé, com essa certeza inabalável de que o Senhor faz bem infinitamente, além do que pedimos em nossas orações, além do que esperamos e desejamos em nosso coração. O Senhor está no controle de tudo e não teremos mal algum, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Obrigado, Pai Santo, por essa noite, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui, de cada família aqui presente, aqui representada, nossos amados irmãos e amigos que estão conosco através também da rede, da internet, neste culto, e os irmãos que estão, Deus, nas suas viagens. Que o Senhor continue guardando, livrando dos perigos, de todo o mal. Nesse tempo, tantas pessoas vão nas estradas, muitos veículos, muito trânsito, muita chuva, muitos rios. Que o Senhor continue guardando, protegendo a todos. Obrigado a todos que retornaram em paz e segurança, Pai. O Senhor nos guardou. Muito obrigado, Senhor. Temos uma semana feliz, uma semana abençoada, protegidos e sustentados pela graça de Jesus. É o nosso desejo, Pai. É a nossa oração.
Em nome de Jesus. Amém. Vou cantar de novo, se não vamos aprender, cante comigo. Senhor, o meu desejo é servir-te em meu viver. Tu tens a minha vida.